que, dado A positivo, com A diferente de 1, a função exponencial de base A, tá? Exponencial de base A, tá? A função exponencial de base A, ela é o quê? Ela é injetiva. Ela é injetiva e o quê? E sobrejetiva, tá? A imagem da função exponencial de base A, leva o seu domínio, que é R, no intervalo 0 mais infinito. Essa é a imagem. Isso é a imagem da função exponencial de base A. Então ela é sobrejetiva. Sobrejetiva e injetiva. Uma função que é sobrejetiva e injetiva, ela é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é invertível. Então a conclusão que você tem é que a função exponencial de base A é invertível. Ela tem inversa. Nós nos preocuparemos com a sua inversa mais tarde. Nós vamos fazer umas contas, tá? Quem é a derivada da função exponencial de base A em x? É a elevada a x, ln de A, tá? E quem é a derivada segunda? A elevada a x quadrado de ln de A. Vamos focar nessa. Por exemplo, tá? Então, lembrando que a derivada da exponencial de base A em x é a elevada a x ln de A. Portanto, se f de x é o quê? É 3 elevado a x2 mais raiz cúbica de x, aí, ó. Tá certo? Para x diferente de zero, essa função é diferenciável em x. Aí, composta com a exponencial de base 3, isso dá a função diferenciável. Então, se você tem isso, então, quem é a derivada da f em x? Quem é? Bem, é a derivada da exponencial de base 3 aplicada nessa função, dá quanto? 3 elevado a x ao quadrado mais raiz cúbica de x, vezes o quê? Vezes o quê? Não. Não. Vezes o quê? Não. Olha a fórmula. ln de 3 vezes logaritmo natural de 3. Isso aqui é a derivada da função exponencial de base 3 aplicada no seu argumento. Aqui. Agora, agora começa a regra da cadeia. Vezes o quê? Derivada de x2 mais raiz cúbica de x, que fica 2x mais 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? Preste atenção. Para colocar bem aqui. Exponencial de base A aplicada em x, quem é? A elevada a x. Aí quem é a derivada? Quem é? Derivada da exponencial de base A em x, quem é? A elevada a x vezes o logaritmo natural de A. Qualquer que seja o x real, aqui também é qualquer que seja o x real. Cuidado, tá? Da elevada a x ln de A. Então, isso aqui é para todo x, claro, para todo x diferente de zero, tá? Se
g de x é igual, tá, a 10 elevado ao seno de x2 menos 4x mais 1. Então, quem é a derivada? Isso aqui é uma função diferenciável. Essa é diferenciável de fato. Composição de funções diferenciáveis. A função exponencial de base A é mais do que diferenciável. Ela é de classe C, infinito. Então, quem é a derivada da g em x? Quem é? É a derivada da exponencial de base 10 aplicada nessa função, ou seja, é 10 elevado ao seno de quê? x2 menos 4x mais 1, vezes logaritmo natural de 10. Isso aqui encerra a derivada da exponencial de base 10 aplicada no seu argumento. Agora, vezes o quê? A derivada do argumento. Qual é a derivada do seno? Regra da cadeia de novo. Vezes cosseno de quem? x2 menos 4x mais 1, vezes, vou continuar embaixo, derivada é quanto? 2x menos 4. Tá? É isso aí. Esse ponto aqui só para ficar bem claro. Entendido? Outra coisa. Como a derivada de a elevado a x em relação a x é a elevado a x além de a, então quem é a integral de a elevado a x? Exatamente. Exatamente. Tá? De classe infinita. Aqui é a definição da função exponencial de base A. É elevado a x. Então, observe que... Não. Observe que, dado A positivo, com A diferente de 1, quem é a integral de A elevado a x? Integral indefinida. Quem é? Qual é a função cuja derivada da A elevado a x? A elevado a x sobre logaritmo natural de A, não é? Derive isso aqui, dá isso. Tá bom? Então, por exemplo, quem é a integral indefinida de x vezes 2 vezes 10 elevado a x2 menos 1, integral em x? Quem é? Mudança de variável na integral indefinida. Então, qual é a mudança de variável? U igual a x2 menos 1. Com isso, quem é du? 2x dx. Tá? Aí vamos ajeitar, né? Você tem que arrumar dentro da integral indefinida. Como você faz isso? Divide por 2 fora. Aí fica a integral de quem? 10 elevado a x2 menos 1 vezes 2x. Integral em x. Ó. Esse x veio para cá, multiplicou por 2. Certo? Beleza, né? Dividir por 2 fora, eu não posso mudar o que eu estou integrando. Se eu mudar, eu vou integrar outra coisa. Então eu tenho que deixar igual que era antes. É o que está feito aí. Aí agora, isso aqui em cima é o u, ó, o expoente do 10, né? É o u, enquanto isso aqui deu. Tá? Desse modo, isso fica com... Isso é o meio da integral de 10 elevado a u, integral em 1. Quanto é essa integral, hein?
Fica 10 elevado a U sobre o quê? Logaritmo natural de 10 mais uma constante. Mas volta para x, né? Volta para x. Então fica 1/2, tá? De 10 elevado a quanto? x2 menos 1. Menos 1. Já está melhor. 1/2. Vezes o quê? Um meio vezes 10 elevado a 10 elevado a quanto? x2 menos 1 sobre logaritmo natural de 10 mais uma constante. Quer ver? Só derivar isso aqui, você vê que dá isso. Entendido? Tá? Agora, reveja isso aqui, ó. Dado A maior do que 0, A diferente de 1, a função exponencial na base ela é injetiva, sobrejetiva, logo ela é invertível. Aí, daí sai a seguinte definição, tá? Só a seguinte definição que eu farei aqui. Definição. A função inversa dado A positivo com A diferente de 1, a função inversa, que eu já expliquei por que A ela, tá? A função inversa da função exponencial de base A é denominada função. Deixa eu ver só como é que eu... Se é logaritmo ou se é logaritmo. Eu sempre confundo. Tá? Ela é denominada função logarítmica. Função logarítmica de base A. Função inversa. Sendo denotada por isso aqui. Log na base A. Tá? Entendeu? Assim. Bem, a função exponencial de base A de novo. A função exponencial de base A tem como domínio o conjunto R
contradomínio o conjunto dos números, o intervalo dos números positivos. Então, o domínio da inversa, seu domínio, tá? Seu domínio, o seu refere-se à função o quê? A que função? A função logaritmo de base A. O seu domínio é quem? É o intervalo 0 mais infinito. Seu contradomínio. Seu contradomínio. Quem é? É R, dos reais. E sua lei de formação. E sua lei de formação é dada por log na base A de x, quem é? É a inversa da exponencial de base A em x. Qualquer que seja x positivo, tá? Claro, é essa a conclusão. E daí você tem a seguinte definição. E daí você tem a seguinte definição, não. As seguintes propriedades. Como consequência dessa definição, uma vez que o log na base A, tá? A função logarítmica de base A é a inversa da função exponencial de base A, antes aqui, quando aparece esse símbolo aqui, ele deve ser lido como lê-se log de x na base A, tá? É assim que você o lê, tá? Log de x na base A. Então, dessa definição, daí, você tem o seguinte. O log na base A é a inversa da exponencial base A. Quer dizer, daí, dado A positivo com A diferente de 1, quem é o log na base A da exponencial de A na base x? Isto é, log na base A de A elevado a x. Quem é isso? É x. Isso é x. Qualquer que seja o x o quê? Qualquer que seja o x real. Tá? Então você tem isso aí. E se for o contrário? Ou seja, se for exponencial na base A do log na base A de x. Isto é, se for A elevado ao log de x na base A. Quem é isso? É x. Mas aqui é para todo x. Siga a lógica. Para todo x o quê? Positivo. Certo? O log na base A do 1, quem é? É o log na base A de quem? De A elevado a zero, que é quanto? Zero. Tá? Claro. E sintetizando essas duas aqui, numa só, você tem o seguinte. Dados x positivo e vírgula e